Bom, muito bem. Boa noite a todos, bem-vindos, né? A gente vai começar o nosso estudo como a gente sempre faz, não é? Nos unindo em pensamento e em coração, agradecendo a espiritualidade por mais essa oportunidade de podermos estar reunidos em nome de Jesus para mais uma hora de estudo e de aprendizado, não é? Sobre as obras tão belas de André Luiz. E juntos nós oramos por todos os irmãos mais necessitados, aqueles doentes internados em hospitais, em clínicas, convalescentes em suas casas. Oramos pelos pobres e miseráveis, pelas crianças órfãs e abandonadas, pela velhice desamparada. Oramos e vibramos por todos os irmãos vítimas de todo e qualquer tipo de violência e aqueles nossos irmãos em zonas de conflito. E sempre, não é? Também mandamos as nossas melhores vibrações lá para o solar das Magnólias, aquela casa tão ligada a nós, que neste momento cada um dos internos possa se sentir abraçado por nós. E assim, profundamente agradecidos por mais essa oportunidade, nós oferecemos à espiritualidade as nossas melhores energias em forma de prece. Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, santificado seja, Senhor, o vosso santo nome. Venha a nós, meu Pai, o vosso reino, que é de amor e de bondade. E seja feita, Senhor, a vossa vontade, e não a nossa, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso, de cada dia, dai-nos hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, nossos erros e os nossos tropeços, na mesma medida em que vamos aprendendo a perdoar aqueles que erram e que pecam para conosco. Não nos deixeis, Senhor, entregues às tentações. Livra-nos de todos os males, porque temos a certeza de que não estamos sós, e que em vossas mãos, meu Pai, repousa todo o poder, todo o reino e toda a glória. E que assim seja. A bola está com você, Renato. Obrigado pela oração, Alexandre. Oi, gente. Boa noite para quem eu não tinha visto ainda. Que bom, né? Estão chegando. E a Elisete já está aqui para ler para a gente. E hoje o Eduardo, sabe, né? Está viajando, então ele passou a bola para o Alexandre e para mim, para a gente ir conduzindo dentro do possível. Por favor, interrompam, né? Se tiverem alguma dúvida, e a gente vai acompanhando agora aqui a Elisete lendo para nós. Pode ser, Elisete, por favor? Pode sim, Renato. Vamos lá. Vamos lá. Indicando as entidades provocadoras, a pequena distância prosseguiu, esclarecendo. A simples reaproximação dos inimigos de outra época altera-lhe as condições mentais. Receoso, aflito, teme um regresso à situação dolorosa em que se viu há muitos anos, nas esferas inferiores, e busca apressado o corpo físico à maneira de alguém que se socorre do único refúgio de que dispõe, em face da tempestade iminente. Só um pouquinho, Elisete. Ressaltando, né, gente? Ele teme voltar àquela época onde ele passou todo aquele sofrimento na mão dos algozes, né? Então ele tem essa impressão muito forte ainda dentro dele. E como ele fala aqui, ele corre o corpo físico, que é um recurso que todos nós temos, não só ele, né? Quando tem aqueles pesadelos assim, que a gente sabe que não são pesadelos, a gente corre para o corpo físico que está lá. Diferente de quando a gente já está na espiritualidade, que a gente não vai ter para onde correr para se esconder, né? Fica tudo lá à mostra, né? Enfim. Pode continuar, Elisete, por favor.
Os espíritos irradios bateram em retirada e tornamos ao interior doméstico, onde encontramos o jovem tomado de contorções. Abracei-o, como se o fizesse a um filho querido. O ataque amainou sem, contudo, cessar de todo. Ergui os olhos para o orientador em muda interrogação. Por que tal distúrbio? A câmara de Marcelo permanecia isolada. Quanto ao contato direto com as entidades inferiores, permanecíamos os três em palestra edificante. Por que motivo a perturbação se nos mantínhamos em salutar atmosfera de santificantes pensamentos? O instrutor contemplou-me bondoso e recomendou: observa o campo orgânico, examinando particularmente o cérebro. Notei que a luz habitual dos centros endócrinos empalidecera, persistindo somente a epífise a emitir raios anormais. No encéfalo, o desequilíbrio era completo. Das zonas mais altas do cérebro partiam raios de luz mental, que, por assim dizer, bombardeavam a colmeia de células do córtex. Os vários centros motores, inclusive os da memória e da fala, jaziam desorganizados, inânimes. Esses raios anormais penetravam as camadas mais profundas do cerebelo, perturbando as vias do equilíbrio e destrambelhando a tensão muscular. Determinavam estranhas transformações nos neurônios e emergiam no sistema nervoso cinzento, anulando a atividade das fibras. Via-se totalmente inibido o delicado aparelho encefálico. As zonas motoras, açoitadas pelas faíscas mentais, perdiam a ordem, a disciplina, o autodomínio, por fim cedendo baldas de energia. Enquanto isso, Marcelo, espírito, contorcia-se de angústia, justaposto ao Marcelo, forma, encarcerado na inconsciência orgânica, presa de convulsões que me confrangiam a alma. Só um pouquinho, Elisete. É um trecho bem grande, mas acho que, resumindo, quer dizer que o cérebro físico dele era afetado de alguma forma, pelo menos eu estou entendendo assim, em função da presença desses cobradores. E isso, apesar de ele estar, como eles colocam lá em cima, né, numa câmara protegida, estava tudo dentro do que era possível, os três propiciarem em espírito, o corpo físico dele sofreu as consequências dessa presença. E a explicação que ele dá aqui é interessante, ele mexe praticamente em todo o cérebro. Elisete, você que conhece mais, né? O cérebro do cara foi desorganizado e apesar, né, da intervenção tanto do Calderaro, não do André Luiz diretamente, mas do Calderaro, as convulsões continuaram porque ele ainda tinha isso no cérebro físico. É isso que vocês entenderam também? Sim, Renato, é bem isso, ele pega praticamente todas as partes cerebrais do motora, né, então as convulsões, os movimentos, né, as contorções. Então ele fala mesmo a gente falaria aqui não tem um ponto específico, né? Sim. Totalmente espraiado, totalmente tomando várias áreas. O encéfalo inteiro, o cérebro inteiro dele estava sendo afetado. Olha que interessante, né, gente? A gente vê isso. Apesar de tudo, o cérebro físico estava afetado, né, e continuava. Aí eu vou ver o que o Calderaro vai falar, né, que ele fica preocupado. Você pode continuar, Elisete, por favor? Após detido o exame, indaguei de Calderaro. Como explicar essa ocorrência? Afinal de contas, nosso amigo não se encontra aqui sob o guante dos perseguidores desencarnados, mas em nossa exclusiva companhia.
O orientador, agora em ação de socorro magnético, interferia restaurando o equilíbrio, recomendando-me aguardar alguns minutos. Em breve, dominou a desarmonia. Envolvendo-lhe o campo mental em emissões fluídico-balsâmicas, o desastre não chegou a termo. Marcelo aquietou-se. Refez-se a atividade cerebral, qual praça em tumulto logo descongestionada. As células nervosas retomaram sua tarefa, normalizaram-se as vias do tráfego, o sistema endocrínico regressou à regularidade, as redes de estímulos restabeleceram os serviços costumeiros. Só um pouquinho, Elisete. Ou seja, a hora que o Calderaro interveio através dessas emissões fluídico-balsâmicas, né, para solucionar o problema, ele aquietou-se, mas um pouco antes ele diz o que? O desastre não chegou a termo. Então a gente deve imaginar que se o Calderaro não tivesse intervido, talvez alguma coisa mais séria poderia ter acontecido com ele. Eu entendi isso, porque senão provavelmente ele não colocaria isso, né? Ele conseguiu reequilibrar o cérebro físico do menino, né, antes que alguma coisa mais séria acontecesse. Então, veja como a gente está suscetível às influências nesse sentido, né? Nosso físico é atingido também. Alguém quiser falar, por favor? Não? Vamos lá então, Elisete, por favor. Marcelo, desapontado e abatido, caiu em profundo sono, pois Calderaro entendeu conveniente proporcionar-lhe maior repouso, não lhe permitindo a retirada em corpo perispiritual nos primeiros minutos de paz que se sucederam à forte crise. Observando o rapaz no conchego do leito, o instrutor fitou-me benévolo e perguntou: lembras-te dos reflexos condicionados de Pavlov? Como não? Recordava-me, sim, da forma experiência com cães aplicada a fenômenos outros, da famosa experiência com cães aplicada a fenômenos outros. Pois bem, prosseguiu Calderaro bondoso, o caso de Marcelo verifica-se em consonância com os mesmos princípios. Em existências passadas errou em múltiplos modos, e o remorso, imperiosa força a serviço da divina lei, guardou-lhe a consciência, qual sentinela vigilante, entregando-o aos seus inimigos nos planos inferiores e conduzindo-o à colheita de espinhos que semeara logo após a perda do vaso físico, num dos seus períodos mais intensos de queda espiritual. Em consequência de tais desvios, perambulou desequilibrado, de alma doente, exposto à dominação das antigas vítimas. Só um pouquinho. Desarranjou. Só um segundinho. Você podia explicar o que são os reflexos condicionados de Pavlov? Porque talvez nem todo mundo lembre. O Pavlov é condicionamento, né? Então, do alimento, quando você dá o alimento para ele, né? Então, você faz ou dá uma ordem ou coloca alguma coisa para ele condicionando. Esse tipo de movimento ou esse tipo de sinal é a comida, né? E aí para outras coisas também, né? Então, fazer o cão deitar, fazer o cão sentar, né? Aí você dá o estímulo, que é depois dar uma comidinha para ele, né? Então, isso são o condicionamento, né? Um condicionamento, na realidade, né? Então, você vê que ele faz o comparativo com o que acontece com o Marcelo, né? Ele está condicionado a ter o sofrimento, entendo assim, a partir de sentir a aproximação, de tão exposto que ele ficou, né? Então, interessante isso, né? Como dá para você ter um comparativo nesse sentido, né? Mas vamos continuar aqui. Desarranjou os centros perispirituais, enfermando-os para muito tempo,
Sustentado pelo socorro de um grande instrutor que intercedeu por ele, renasceu mais calmo agora para importante serviço de resgate. Todavia, a cooperação valiosa recebida do exterior não poderia transformar-lhe de modo visceral a situação íntima. Conservava-se desafogado dos impiedosos adversários, aos quais deveria ajudar doravante. Contudo, o organismo perispíritico arquivava a lembrança fiel dos atritos experimentados fora do veículo denso. As zonas motoras de Marcelo, em razão disso, salientou o atencioso orientador, simbolizando a moradia das forças conscientes, em sua atualidade de trabalho, constituem uma região perispiritual em convalescência. Quais as sensíveis cicatrizes do corpo físico? Ao se reaproximar de velhos desafetos, o rapaz que ainda não consolidou o equilíbrio integral sujeita-se aos violentos choques psíquicos, com o que as emoções se lhe desvairam, afastando-se da necessária harmonia. A mente desorientada abandona o leme da organização perispirítica e dos elementos fisiológicos, assume condições excêntricas, dispersa as energias que lhe são peculiares em movimentos desordenados. Passam então essas energias a atritarem-se e a emitir radiações de baixa frequência, aproximadamente igual à de que lhe incidia do pensamento alucinado de suas vítimas. Só um pouquinho, Elisete. Deu para fazer um comparativo, né? Ele guarda todas aquelas recordações e, ao sentir a aproximação dos chamados cobradores, automaticamente é reflexo, vem e desperta tudo de novo e faz ele entrar outra vez no processo, né? E é importante ele colocar aqui, numa das frases aqui, em sua atualidade de trabalho, constitui uma região perispiritual em convalescência, quais as sensíveis cicatrizes do corpo físico. Ele tem isso no perispírito dele, essas nódulas, ele ainda tem essas, ele compara as cicatrizes, que só vão ser curadas com o tempo e através do trabalho no bem, tudo aquilo que a gente já ouviu, né? Então, enquanto ele não atingir, não passar por essa convalescência, ele não conseguir se libertar desse processo, ele continua sofrendo. Mesmo tendo a intercessão de um outro espírito, mesmo tendo o Calderaro cuidando dele, enfim, tudo isso, mas ele ainda tem isso, né? Faz parte hoje do perispírito dele. As energias se atritam, né? A Márcia falou que as energias se atritam, e aí começa todo aquele processo lá, né? Que afeta diretamente o cérebro físico. Tudo bem, gente? Se ninguém vai falar, vamos continuar. Vamos lá, Elisete, por favor. Essas emissões distribuidoras invadem a matéria delicada do córtex encefálico, assenhoreiam-se nos centros corticais, perturbam as sedes da memória, da fala, da audição, da sensibilidade, da visão e inúmeras outras sedes do governo de vários estímulos. Temos, destarte, o grande mal, de sintomatologia aparatosa, determinando as convulsões, nos quais o corpo físico prostrado, vencido, mais se assemelha à embarcação repentinamente amátroca. Um pouquinho, Elisete. Gente, está claro o que acontece com ele, né? Ele tem aquilo ainda na sua memória, espiritual, perispiritual, e a aproximação desses cobradores, como quiserem chamar, desperta isso. E quando desperta, que nem o Pavlov, né? Você está, de alguma forma, incitando, né, fazer isso com os cães, e
é o mesmo processo, ele ainda tem isso. Só quando ele conseguir se libertar totalmente disso, isso deve parar, mas não necessariamente acontece rapidamente, talvez mais uma encarnação ainda, ok? Eu penso assim numa transmissão do que eles passaram, né, de raiva, de angústia, de dor que eles tiveram, não sei, né, porque ele fez, parece muita atrocidade, né, com os algozes. Sim, e só sobraram 2, gente, né? Imagina o que ele deve ter passado nas mãos de vários, assim, centenas, não sei quantos, eu não lembro agora no começo. E só esses 2. E o que você falou, Zé, é isso mesmo. Provavelmente a própria emanação fluídica desses 2 espíritos ativa, ele percebe aquilo, automaticamente é tão sensível ainda que ele volta a ter os mesmos problemas. Esse processo é um conjunto, tá? Não é uma coisa simples, não é simplesmente ele correr para o corpo. Desorganiza tudo, né? Só a proximidade. Obviamente, ele vai ter que ser, de alguma forma, vamos colocar curado, não sei se seria o termo, mas os outros 2 irmãos também. Vai acontecer para ambos, né? Ambos vão passar por processos, e aí, em um determinado momento, os 3 vão acabar se libertando, porque não tenham dúvida que esses 2 também são tão prisioneiros de uma situação quanto ele, não pode esquecer, né? Vamos lá? As elucidações de Calderaro enchiam-me de respeito pelos fundamentos morais da vida. Compreendi agora a impossibilidade de uma psiquiatria sem as noções do espírito. Lembrou-me a luta secular entre fisiologistas e psicologistas, disputando a norma de socorro aos alienados mentais. Mesmer e Charcot, Pinel e Broca desfilaram ante minha imaginação, enriquecida de novos conhecimentos. A interrupção das digressões do assistente não durou muito. Devo, na verdade, consignar que, desde a primeira hora de nossas conversações, tais intermitências se fizeram habituais, parecendo-me que Calderaro, intencionalmente, me proporcionava tréguas para ruminar-lhe os conceitos. Respondendo-me às íntimas ponderações, continuou. Impossível é pretender a cura dos loucos à força de processos exclusivamente objetivos. É indispensável penetrar na alma, devassar o cerne da personalidade, melhorar os efeitos, socorrendo as causas. Por conseguinte, não restauraremos corpos doentes sem os recursos do médico divino das almas, que é Jesus Cristo. Um pouquinho, Elisete. Só um pouquinho. Olha que importantíssimo isso, né? Impossível que pretender a cura dos loucos, loucos a gente já contextualizou, né? A forças de processos exclusivamente objetivos. Seriam os tratamentos físicos aqui, né? É indispensável penetrar a alma, devassar o cérebro da personalidade, enfim, melhorar os efeitos socorrendo as causas. Por conseguinte, não restauraremos corpos doentes sem os recursos do médico divino das almas, que é Jesus Cristo. E a gente sabe que hoje nós já temos profissionais que estão nos enxergando não apenas como um bolo de carne, né? Eles já sabem que algumas coisas diferentes e melhores e mais profundas existem. Se um dia se conseguir juntar isso efetivamente, os resultados vão ser bem significativos, porque não adianta só o corpo. E a alma também, ele tem que ser um processo em conjunto, que a hora que você conseguir eliminar os problemas que você tiver na alma, isso também vai trazer benefícios para os problemas que você tiver no corpo. Então, olha como é importante isso, né? Não vai conseguir ser o médico das almas, que é Jesus, que trouxe a cura para a gente em várias circunstâncias, né? Alguém quer falar, gente? Vocês estão muito quietos hoje. Ô, Renato, só um Oi, comentário. Eu acho sim. que a sua frase eu mudaria uma palavrinha, não é se a gente conseguir. Eu acho que é no dia que a gente conseguir.
A gente vai conseguir, é questão de tempo. É verdade, não. A esperança é que se Não, consiga. nós vamos conseguir. Talvez a gente não veja nessa encarnação, mas veremos nas próximas, Mas entendeu? é verdade. Um dia vai se chegar a isso, né? Vamos, Já eu se tenho caminhou, certeza. já se caminhou muito, hein, gente, do que Muito, era, porque muito. já se caminhou muito. E isso daí, um dia a academia vai aceitar o espírito, enfim. E aí sim vai se chegar à medicina integral, a cura integral, que você vai estar se preocupando com o ser integral, né? Que não é só a carne, nem Teve só um o médico espírito. lá em Americana, lembra? Que ele Sim, Você sabe que hoje, na conversa que a gente teve domingo, a Alessandra estava lá, né? Ela assistiu, né? A gente tratou de um Tava tema assim. muito. A gente tratou de um tema super legal, que era a gentileza, né? Que uma universidade estudou, fez um estudo, uma universidade canadense mostrou que atos de gentileza elevam os níveis de dopamina e serotonina do ser humano, não é? Que são os hormônios da felicidade, não é? E é muito interessante porque eu não me lembro quem foi que fez o comentário na plateia, né, do pessoal que estava batendo papo comigo, de que são os únicos dois hormônios que a ciência não consegue reproduzir ainda, não é? E, e escutando vocês é interessante, né? Porque primeiro, Renato, a gente nasceu para a perfeição, então pode ficar tranquilo que a gente vai chegar. Né, essa é a boa notícia que eu gosto de dar para todo mundo. A boa notícia é que seremos perfeitos e que vamos conseguir fazer tudo isso, não é? É, a notícia não tão boa é que talvez a gente demore um pouco. Não, não é, mas essa coisa da ciência, não é? Ligada não só à questão, né, do corpo físico, mas também ligada à questão, né, do espírito, ela já vem caminhando, não é? Ela já vem caminhando. E a gente vê, esse estudo é um exemplo disso, não é? Esse estudo é um exemplo disso. E hoje a gente conversou sobre isso, então eu me lembrei, não é? Eu acho que a Alessandra tem toda a razão. A gente vai conseguir, viu? Espero que rápido, mas a gente vai. nós vamos comemorar mesmo que não estejamos mais na carne na hora que chegar isso, né? E em espírito também, porque é sinal que o planeta vai ter melhorado também, né? É, mas Chegar. melhora, viu? Então a gente precisa ser. Eu sou um cara que eu gosto de. Quando a gente, né? Já que a gente está entrando nesse tema, acho até bom a gente conversar um pouco, não é? Porque hoje a gente é bombardeado, o que é notícia são as más notícias. Não é? Ninguém diz e ninguém noticia que hoje no mundo se faz mais caridade do que nunca se fez na história da humanidade. Isso não é notícia, mas isso é verdade. Ok, pode ser que ainda seja pouco para o contexto que a gente tem, mas as coisas sim têm caminhado, não é? E eu acho que, não é, o entendimento dessas questões, não é, que levam em conta as questões espirituais, não é? Elas começam a surgir na academia, né? Eu estava na academia, né? Estou ainda um pouco na academia e a gente vê, né? Gente pesquisando sobre o tema, não é? Experimentos sendo feitos, não é? Então é importante que a gente entenda, é importante a gente aprende na nossa doutrina que a gente tem que ter fé, não é? Ter fé é acreditar que sim, não é? Ter fé é acreditar que a gente vai. Não é? Que seja desencarnado, que seja encarnado daqui a 3, 4, né, gerações, que seja lá como for, não é? Para mim, no meu entendimento, a gente vai continuar nesse orbe, nesse núcleo, né, voltando se a gente não destruir ele primeiro, porque tem um bendito livre-arbítrio, não é? Mas, né, se tudo correr de forma relativamente tranquila, a gente vai continuar aqui, né, por muitos e muitos séculos, eu diria, não é? Então, a gente tem que ter fé, não é? A gente tem que acreditar nisso tudo, não é? E a gente tem que continuar fazendo a nossa parte. Eu sei que a gente está saindo completamente do tema, eu não quero fazer isso, vocês me perdoem. Mas eu acho importante, né? Que a gente veja e a gente preste atenção nessas coisas, viu, Renato? Nessas Sim, coisas que são as boas coisas, não é?
essas coisas que são as coisas positivas, porque aí a gente vai se colocar Sim. também numa posição positiva, a gente vai se sentir melhor, não é? Tudo isso faz um bem danado. Nosso exemplo do nosso irmão, não é? O problema é que ele vibra num campo, não é? Ele até fala, né? Numa frequência baixinha que se assimila à vibração desses irmãos que são cobradores, não é? E a gente estudou lá no Pensamento e Vida, não é? A questão da vibração e da sintonia, né? Eu brinco que Emmanuel errou o título do livro, né? Que falta um acento, é Pensamento é Vida, né? Então, a gente vê, né, no exemplo desse nosso irmão, né, as dificuldades que ele tem por causa disso. Mas era isso, gente. Falei demais, desculpa. Imagina, não, a gente não, gente, isso daí de fugir de tema, não é essa a ideia. Pode falar o que for, porque se a gente não se colocar, não mostrar as ideias, como a gente encara as coisas, né? E é melhor a gente pôr mesmo. E você falou de academia, eu atendi muitos anos médicos, e principalmente a área de radiologia ou imagem, e eu acompanhei, mais assim, tipo, 30 anos com o pessoal. E eu percebi nesse período como esses médicos mudaram seus conceitos em relação a isso, né? O que antes era só um exame que eles pegavam, na época era chapa ainda, que viam, e, né? Aos poucos eles foram entendendo, começaram a, inclusive, me perguntar para mim algumas coisas, porque eles não tem como você escapar. Tem que ter uma explicação para as coisas, né? E essa explicação parte do espírito mesmo, né? Enfim. Mas é isso, gente. Não perder a fé nunca. Vamos chegar lá sim. Com certeza vamos. Enfim. Então tá bom. Mais alguém quer colocar alguma coisa, gente? Duas pessoas falaram já, é bastante aqui. Né? Mais ninguém? Então tá bom, Elisete, vamos continuar então, por favor. Os fisiologistas farão sempre muito, tentando retificar a disfunção das células. No entanto, é mister intervir nas origens das perturbações. O caso de Marcelo é tão somente um dos múltiplos aspectos do fenômeno epileptoide, para empregarmos a terminologia dos médicos encarnados. Esse desequilíbrio perispiritual assinala-se, todavia, por gradação demasiado complexa. A confirmação da teoria dos reflexos condicionados não se aplica exclusivamente a ele. Temos milhões de pessoas irascíveis que, pelo hábito de se encolerizarem facilmente, viciam os centros nervosos fundamentais pelos excessos da mente sem disciplina, convertendo-se em portadores do pequeno mal, em dementes precoces, em neurastênicos de tipos diversos, ou em doentes de franjas epilépticas, que andam por aí submetidos à hipoglicemia insulínica ou ao metrazol. Enquanto isso, os serem educados mentalmente para a correção das próprias atitudes internas no ramerrão da vida. É isso mesmo? No ramerrão da vida? É meio difícil, mas acho que é isso mesmo. Lhe seria um tratamento mais eficiente e adequado, pois regenerativo e substancial. Só um pouquinho, Elisete. Repetição fastidiosa, ruído O quê? sucessivo. Ramerrão, é isso? Ruído sucessivo. A Márcia achou o que é. monótono. Como é que é? Ruídos sucessivos e monótonos. Ramerrão. Né? Gente, olha essa colocação aqui, que é importantíssima, né? Ele fala do caso do Marcelo, mas é somente um dos múltiplos aspectos. Ele começa assim. Mas essa frase aqui, temos milhões de pessoas irascíveis que, pelo hábito de se encolerizarem facilmente, viciam os centros nervosos fundamentais pelos excessos da mente sem disciplina. Sempre vai partir da gente, né? Nossa mudança, nossa busca por sermos melhores, ou reforma íntima, como quiserem, porque senão a gente vai estar bombardeando o nosso cérebro, né, físico com energias deletérias o tempo todo. Como ele fala aqui,
portadores do pequeno mal, em dementes precoces, neurastênicos de tipos diversos, ou em doentes de franjas epiléticas. Ele está falando de quem está aqui no corpo e, por falta de disciplina, ou seja lá o que for, vai causar problemas para si próprio através do seu comportamento. Então, o que ele sugere aqui, né? Que seria muito mais eficiente um tratamento, pois se ele mudasse a forma como ele encara a vida, para não ter tantos dissabores lá na frente, né? E a gente olhando, qualquer um de nós poderia se encaixar nisso. Graças a Deus, todos temos contato hoje com uma doutrina que, além de consoladora, ela nos mostra a direção que a gente deve seguir, né? Tendo Jesus como exemplo, que isso é muito importante, para que o nosso livre-arbítrio siga numa direção coerente. E dessa forma, quantas coisas desse nível a gente já não conseguiu eliminar, né? Se a gente olhar 10 anos atrás. Quantas situações que passávamos há 10 anos atrás que nos traziam algum tipo de reação, hoje não trazem mais. Porque estamos entendendo, né? Então, olha que interessante, esses que teoricamente vão chegar até algum problema, poderiam evitá-lo se mudasse o comportamento, né? Muito importante. Educando os sentimentos. Educando os sentimentos, como a Márcia falou aqui, né? Tudo bem, gente? Tudo, só um ponto importante. Oi, Elici, vai você primeiro. Obrigada. Não, eu queria só pedir a Elisete para ela, quando tiver nota de rodapé, para ela ler, por favor, que aí eu já explico um pouquinho para nós. No meu não está assinalado nada de rodapé. Qual que é o seu, Elici? Você podia ler. O meu não tem também, não. PDF não tem. PDF não tem, não. Ele está explicando o quê, Elici? Grande mal e pequeno mal? Algum termo? Não, esse metrazol aqui, ele explica aqui, ó, nota de rodapé, é uma droga utilizada antigamente nos pacientes psicóticos, hoje em desuso, baseada na suposição de que Não as tem. substâncias que provocava nos doentes melhoravam o transtorno mental que os cometiam. Esse, né, é mais ou menos, para cima um pouquinho aí onde você parou. Submetidos à hipotrexemia insulínica ou ao metrazol. Aí tem uma nota de rodapé. É que no PDF não tem, viu, Alice? Acho que só no livro. Então, é... Não, mas ótimo que você explicou o que é o metrazol. Perfeito. Se tiver, não pode acrescentar. Ah, tá bom, desculpa. Imagina. Não pode acrescentar. Ela falou. Oi. Não, o que eu ia dizer é o seguinte, esse livro foi publicado em 1947, tá? Então a gente precisa contextualizar. Quando a gente faz essa primeira leitura, eu, pelo menos, quando a gente bate o olho nesse trecho do livro, a gente fica com a impressão de que é o seguinte, olha, né, o próprio Calderaro explica, fala que precisa atacar, né, a real fonte do problema, não é? Então a gente pode ficar com a impressão, e que do meu ponto de vista ela é um pouco equivocada, porque esse livro foi escrito há muitos anos atrás, de que, olha, a gente não precisa da medicina, né, dos homens, vamos chamar assim, não é? Porque se a gente mudar nosso padrão vibratório, a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas. Muito cuidado. Tá? Porque, na minha opinião, na opinião do Alexandre, a medicina está aí para nos ajudar, senão ela não existiria. Não é? Ela está aí para nos ajudar. E a Elessi apontou bem, né? Na nota está lá, que já é uma droga, inclusive, em desuso. Se usa mais, né? Hoje existem tratamentos diferentes para todas essas questões, né? Mentais, porque aqui a gente está falando de disfunções mentais, né? Psicose, ele fala, né? O psicótico, Elisete sabe direitinho essas coisas, não é? Mas é importante
importante, né, que a gente tenha claro que a medicina está aí e que a gente precisa sim se utilizar dessas ferramentas se elas são necessárias, né? É claro que o problema precisa ser, e é lógico, atacado na fonte. É claro e é óbvio que a gente precisa mudar, né, nossa forma de pensar e o nosso campo vibratório. Isso tudo é, assim, é isso mesmo. Contudo, quando a gente precisa tomar um remedinho, não é? A gente toma o remedinho, né? Quando a gente vai no cantinho, você sabe que lá no atendimento, todo mundo aqui é trabalhador de lá, pelo que eu vi aqui na listinha aqui. Nossa, a orientação é muitas vezes buscar um médico também, não é? E na continuação aqui vai falar exatamente disso, porque é óbvio, né, como você falou, a gente sabe disso, que é importante a medicina, sem dúvida, a gente vai tomar remédio. Se você levantar com dor de cabeça, você não pode tomar um remédio para dor de cabeça. E é interessante porque ele vai falar exatamente disso na sequência. Então Ele vai vamos para a falar sequência. A Exatamente. Ivone quer falar. Ivone quer falar. Fala, Ivone, cadê você? Oi. Então, eu também concordo com o Alexandre. A gente, lá no nosso cantinho, a primeira coisa que a gente fala para a pessoa quando não está bem, você já procurou o médico? Você já foi, viu se é a parte material? Porque se não for, aí é espiritual, né? Aí vamos tratar a parte espiritual. Mas a reforma íntima, a gente sabe que a gente tem altos e baixos, né? A sintonia nossa ainda flutua, né? Entre momentos bons e momentos difíceis, né? Então, nem sempre a gente consegue manter a sintonia tão alta. Às vezes nós abaixamos ela pelos nossos sentimentos que ainda não foram vencidos, conquistados, né? A gente vai conquistando, né, com o tempo, né? Mas é, faz parte da vida, faz parte desse aprendizado. A vida é isso, né? Se não tivesse esses altos e baixos, a gente não aprenderia muito, Eu né? trabalhei uns bons anos numa casa onde existia o atendimento pela espiritualidade e um médico espiritual. Ele falava sempre assim: se um dia vocês me virem pedir para alguém parar de tomar o remédio, não sou eu. Já avisava, pode Então, mandar embora que não sou eu, porque não faz sentido. E aqui o Calderaro, na sequência que a Elisete vai ler agora, o Calderaro vai falar exatamente disso, né? Foi importante que o Alexandre levantou, dá a impressão que, mas ele não, ele vai voltar para a parte dos médicos encarnados. Você pode ler, Elisete, por favor? Vamos lá. Enunciando tais verdades, não subestimamos o ministério dos psiquiatras abnegados, que consomem a existência na dedicação aos semelhantes. Nem avançamos que todos os doentes, sem exceção, possam dispensar o concurso dos choques renovadores, tão necessários a muita gente, como ducha para os nervos empoeirados. Desejamos apenas salientar que o homem, pela sua conduta, pode vigorar a própria alma ou lesá-la. O caráter altruísta, que aprendeu a sacrificar-se para o bem de todos, estará engrandecendo os celeiros de si mesmo em plena eternidade. O homicida, esparzindo a morte e a sombra em sua cercânia, estabelece o império do sofrimento e da treva no próprio íntimo. Ao topar com irmãos nossos sob o domínio das lesões perispíriticas, consequências vivas dos seus atos, exarados pela justiça universal, é indispensável, para assisti-los com êxito, remontar à origem das perturbações que os molestam. Isto se fará não a golpes verbalísticos de psicanálise, mas socorrendo-os com a força da fraternidade e do amor, a fim de que logrem a imprescindível compreensão com que se modifiquem, reajustando as próprias forças. Só um pouquinho, Elisete. Vocês veem que ele reforça, né, que não são todos os casos.
mas que se tivéssemos comportamentos melhores, a gente não lesaria a nossa alma. Como ele fala aqui, né? Desejamos apenas salientar que o homem, pela sua conduta, pode vigorar a própria alma ou lesá-la, né? Mas que é importante o concurso da medicina. Gente, se não fosse importante, não estaria aí. Deus não colocaria isso à nossa disposição. Inclusive, não se utilizar na medicina é uma afronta, porque está aí para isso, né? Para que a gente, de alguma forma, utilize para o nosso bem, para o bem do próximo, né? Então, é importante o que o Alexandre falou. Realmente, lá no começo, dá a impressão que tudo se resolveria com a nossa mudança de comportamento. Não. Não é essa a ideia. Quando a gente precisar, vamos atrás, sim, e tomemos os remédios necessários, né? Tudo bem, gente? Ficou claro agora aí a ideia? Renato, Oi. eu acho que na verdade, no meu olhar, né, é Uhum, um alerta para acomodação. Porque sim. quantas doenças que as pessoas começam a tomar remédio e se acomodam, né? Depressão, principalmente as doenças que mais caráter mais emocional, Uhum, depressão, ansiedade, tantas doenças aí que é o mal dos nossos tempos agora, você vê a pessoa começa a tomar um remédio e tem que tomar, não, de jeito nenhum eu estou dizendo que não é para tomar, né? Mas você vê a pessoa começar a tomar o remédio e ela se acomoda. Ela não vai fazer um tratamento com psicólogo, ela não vai fazer um movimento, né? Que tem tantas coisas hoje, atividade física, grupo terapêutico, tem muita coisa. Mas não, a pessoa ela recebe aquele diagnóstico ali, ela começa a ingerir aquele remédio e só. Eu acho que eu olho mais por este lado de alerta, entendeu? E não só as doenças que são mais emocionais. Eu acho que toda doença, a gente não deveria se acomodar com o medicamento. Sim, tomar o medicamento, mas por quê? Eu gosto muito do olhar dos orientais, né? Por que que eu tô com dor de cabeça? Por que que meu estômago tá desse jeito? Por quê? E você se olhar, né? Se olhar para esse outro lado. Então eu vejo isso como esse alerta. Eu vejo essa colocação dele e tudo mais como esse alerta. Não de dizer que não vamos tomar remédio. Não, lógico, meu, tô com uma úlcera no estômago, eu vou tratar, vou tomar remédio. Tá, mas por que que eu cheguei a uma úlcera do estômago? Quais estão sendo os meus comportamentos? O que que eu tenho feito comigo, com os meus posicionamentos, com a minha alimentação, com o estilo de vida que eu tenho? Então, eu vejo mais dessa forma, né? Não como não tomar o remédio, mas como não se acomodar com o remédio, buscar as verdadeiras fontes aí que ele fala de uma forma mais bonitinha. Na realidade, os extremos são sempre nocivos. Nem um lado nem do outro. A gente tem que ficar no meio, que é o equilíbrio. E o que você fala do tratamento, a gente tem que tomar muito cuidado, porque realmente você pode entrar num processo de um remédio e não procurar a verdadeira causa, né? Então, você, em vez de tratar a doença, você tratar o doente, né? Então, tem várias colocações, mas é importante, sim, a lembrança. Gente, ficou bem claro qual é a ideia, por que o Calderaro trouxe tantas informações, que é um conjunto, né? Nós somos um conjunto. E esse conjunto, ele, quanto melhor trabalhado em todos os aspectos, através da medicina na parte física, através de comportamentos e auxílios na parte emocional e a parte espiritual, a busca pela religação com o alto, traz um equilíbrio que a gente ainda não consegue ter em função das nossas imperfeições, como a Ivone colocou, mas que é factível e um dia a gente vai chegar lá, como falou o Alexandre. Então, é uma questão de enxergar isso como uma certeza, encontrar o caminho melhor que a gente puder, porque cada um está num momento, e seguir por ele, sempre tendo Jesus à frente, né? Eu, pelo menos, vejo assim, né? Enfim. Mais alguém quer falar, gente? Não? Tá bom. Vamos lá, Elisete? Acho que dá mais um pouquinho. Dá sim, tem 11 minutos. Nesse instante, observando que Marcelo se reerguia, o instrutor interrompeu-se nas elucidações e convidou-o a vir ter conosco novamente. O rapaz abraçou-nos comovido. Então, disse fitando humildemente Calderado, fraquejei e caí. Oh, não, exclamou o orientador afagando. Não te sintas em queda.
Estás ainda em tratamento e não podemos esquecer a realidade. Teu esforço é admirável. Entretanto, há que aguardar a contribuição do tempo. Sorriu e acentuou. Em épocas recuadas, perdeste valioso ensejo de seguir na senda progressiva, a escorregar, a resvalar. Agora é imprescindível retomar a subida cautelosamente. O pássaro de asas débeis não pode abusar do voo. O jovem cobrou esperanças novas e, contemplando o caldeiraro, reconhecidamente inquiriu: acredita o meu benfeitor que devo optar pelo uso de hipnóticos? Não, os hipnóticos são úteis só na áspera fase de absoluta ignorância mental, quando é preciso neutralizar as células nervosas ante os prováveis atritos da organização perispírita. Em teu caso, Marcelo, para a tua consciência, que já acordou na espiritualidade superior, o remédio mais eficaz consiste na fé positiva, na autoconfiança, no trabalho digno, em pensamentos enobrecedores. Permanecendo na zona mais alta da personalidade, vencerá os desequilíbrios dos departamentos mais baixos, competindo-te, por isto mesmo, atacar a missão renovadora e sublime que te foi confiada no setor da própria iluminação e no bem do próximo. Os elementos medicamentosos podem exercer tutela despótica sobre o cosmo orgânico, sempre que a mente não se disponha a controlá-la, recorrendo aos fatores educativos. Aí, gente, é interessante que ele fala. Esses hipnóticos, se usa isso ainda, Elisete, hoje? Acho que em alguns casos deve usar sim, viu, hipnóticos, acho que com certeza. Bom, são Não aquelas tenho drogas ideia. que provavelmente a pessoa deve ficar quase catatônica, enfim. Mas é o que ele está dizendo aqui é que, dependendo da situação, até seria o caso, mas que nele, com o Marcelo, ele já consegue, de alguma forma, reequilibrar o seu organismo, né? Pelo menos foi o que eu entendi aqui, né? E, como a Alessandra falou, ele cita aqui, né, no finzinho aqui, os elementos medicamentosos podem ser tutela despótica sobre o cosmo orgânico, sempre que a mente não se dispõe a controlá-la, recorrendo aos fatores educativos. E esses fatores educativos eu entendo como uma coisa mais ampla. Não é só a busca de não tomar remédio e ficar achando que tudo vai ser curado pela parte espiritual ou mental. É que você use todos os recursos que tem à sua disposição de uma forma coerente, né? Todos os recursos são importantes, enfim. Então, como eu disse agora há pouco, para mim os extremos são complicados, né? Quando você só vai para um lado, vai para o outro. Não, ficar no meio. E é importante lembrar, porque como a Alessandra falou, realmente tem gente que acaba entrando nos remédios e aquilo se perpetua, você cronifica a doença, independente qual seja, e vai chegar um momento que o remédio não vai mais nem fazer efeito. Um caso pessoal, minha mãe tomava um remédio para dormir, qual era o nome daquilo lá? Será? Era um ansiolítico. Diazepam, gente. Quem conhece sabe o que é, né? E ela não podia viver sem diazepam. E a gente fala, pô, mas será que não dá? Porque ela não dormia, não sei o quê. Até um dia que não se achou o diazepam para comprar, na formulação que ela usava, e ela teve que não usar diazepam para dormir. Depois de um tempo, cadê o diazepam? Né? É um hipnótico. Exato. Ou seja, ela não precisava mais daquilo, não tinha necessidade. Ela, por si só, conseguia dormir. Mas ela usava aquilo como uma muleta, realmente. Tirou, não fez falta nenhuma. E olha, diazepam é uma coisa que vicia, né? A gente ficava preocupado com isso, né? E de repente ela parou tomar e continuou dormindo. Ou seja, o remédio por muito tempo foi só uma forma dela, sei lá. Mas é importante. Ela mudou o pensamento dela, a forma dela encarar a coisa. Continuou com as doenças cardíacas dela, tomando os remédios necessários, enfim. Mas nessa parte ela não precisou mais do hipnótico. Interessante, né? A gente consegue mudar os nossos caminhos, enfim.
Deixa eu ver, gente, 6 minutos. Ó, acho que ainda dá mais um pouquinho, né, Elisete? Tem 6 minutos e os parágrafos são pequenos. Vamos continuar, então, por favor? Vamos lá. O rapaz osculou-lhe as mãos enternecidamente e Calderaro, ocultando a comoção, falou bem-humorado. Nada fizemos ainda por merecer o reconhecimento de qualquer criatura. Somos não mais do que trabalhadores imperfeitos em serviço, e o serviço é a maior força que nos põe de manifesto nossas próprias imperfeições. Todos temos um credor divino em Jesus, cuja infinita bondade não nos é lícito esquecer. E, acariciando-lhe os cabelos, acentuou. Já lhe ouviste a palavra celestial, abandonando o mal, para que te não suceda coisa pior. Assim sendo, és agora feliz. Em verdade, somos presentemente felizes, porque nosso objetivo de hoje é a realização do reino de Deus em nós com o Cristo. Trabalhemos com Ele, por Ele e para Ele, curando nossos males para sempre. O jovem abraçou-se a nós, qual se fora um filho, de encontro aos nossos corações, e saímos juntos em agradável excursão de estudos, enquanto seu corpo físico repousava tranquilamente. E final de capítulo, né, gente? As colocações do Calderaro, como ele se coloca como, assim, trabalhadores imperfeitos, né? Se ele fala assim, imagina a gente, né? Mas a humildade de reconhecer isso e dizer, ó, estamos no caminho aqui, né? E lembrando que Jesus falou para a gente, né? Abandonar o mal para que não suceda coisa pior. E a gente sempre tem as oportunidades de abandonar o mal, né? Temos um credor em Jesus, isso é muito importante. Temos um credor né? em Jesus. Espíritos que não que se sentem indignos, né? Sim, né? E que, cuja infinita bondade nos é lícito esquecer. Enfim. A gente acabou o capítulo, né? Foi bem importante para todos, né, as colocações, para a gente aplicar. É importante que a doutrina sempre seja uma coisa prática, que a gente entenda e coloque isso no nosso dia a dia. Ela se torne realmente algo que faça parte da nossa vivência. E o próximo capítulo, que a gente vai ler inteiro, vai ser mediunidade. Deve ser bastante interessante também. Alguém quer colocar alguma coisa? Tranquilo? Dúvidas? Várias? Então, tá bom. Alguém gostaria de fazer a oração de encerramento, gente? Então eu faço. Profundamente gratos, Mestre Jesus, nosso Pai Celestial, as equipes espirituais lá do nosso cantinho, que são as verdadeiras responsáveis por essa tarefa, aos nossos amigos espirituais, sempre tão presentes em nossas vidas. Agradecemos por essa oportunidade de aprendizado, de troca de ideias, de conhecimentos, pedindo que estejamos todos aptos durante a semana, nos preparando para as próximas tarefas que exerceremos na parte espiritual, chegando ao próximo domingo também com a mesma disposição e a mesma boa vontade de aprendermos. Dessa forma, Jesus, oferecendo a oração que você nos trouxe, encerramos a nossa participação no estudo da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque o teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus.